possam prestar atenção, né, no que vai ser dito na tarde de hoje, que é o intuito de todos nós, né, o aprendizado, e o tratamento se faz pela palestra, né, os aprendizados que os nossos irmãos nos trazem, e depois, na sequência, pelo passe. Então, nós vamos hoje agradecer a presença do nosso irmão Alísio, na sequência do Evangelho, e vamos todos nós, nos vinculando a Deus, a espiritualidade maior que nos assiste e sustenta em todas as horas, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo a paciência do nosso Mestre Jesus com todos nós, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E assim, agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, na terra, no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos devedores e ofensores. E não nos deixeis cairmos nas nossas próprias provações, e livrai-nos do mal, principalmente o que trazemos dentro de nós, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos, que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde e que nós possamos levar esta paz em todos os momentos e todos os lugares que estivermos. Dando sequência ao estudo do Evangelho, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que se refere ao perdão das ofensas. Em especial nesta tarde nós vamos trazer um tema muito importante para as nossas reflexões, diz respeito a uma passagem muito interessante que Jesus colocou. Se antes de colocarmos a oferenda ao altar, se tivermos algo contra o nosso irmão, ele recomenda que a gente busque primeiramente reconciliar com este irmão antes de vir colocar a oferenda ao altar. E por que a gente coloca a questão da oferenda ao altar? Hoje nós não fazemos oferendas materiais, mas os judeus faziam oferenda, traziam oferendas nos templos religiosos. E era muito comum, quanto maior as posses, maiores as oferendas. E Jesus então recomenda, traz uma mensagem muito oportuna, sobretudo nesse aspecto, que antes de nós trazermos qualquer oferenda ao altar, nós façamos a reconciliação com o nosso irmão, se porventura tivermos algo contra ele. Bom, mas nós não estamos mais na época de Jesus. Nós já não fazemos mais ofertas, ofertamos as dádivas no altar, mas certamente viemos em busca desta casa espírita, em busca de um socorro, em busca de um lenitivo, e cada um de nós certamente que veio aqui está passando por uma dificuldade, e é natural que essas dificuldades aconteçam, pois vivemos num planeta de provas e expiações, e essas provas, essas expiações fazem parte da nossa jornada evolutiva. Pensemos uma questão muito oportuna: se ainda não trazemos dentro do nosso peito alguma mágoa, algum ressentimento, e observamos agora há pouco a nossa irmã fazendo a prece do Pai Nosso, que muitos de nós fazemos a prece do Pai Nosso praticamente decorada, não prestamos atenção numa frase muito importante que Jesus nos ensinou. Naquela frase onde nós falamos: Pai, perdoa as nossas dívidas e as nossas ofensas, na mesma medida, na mesma proporção que perdoarmos os nossos semelhantes. Vejam, né? Nós oramos
Pedimos perdão às nossas faltas, às nossas ofensas, aos nossos erros que nós cometemos certamente, porque já erramos muito e vamos continuar errando, porque ainda somos imperfeitos. Mas como que nós vamos querer o perdão de Deus se nós não conseguimos perdoar aquele irmão que nos ofendeu? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, fizermos um exame de consciência, quantas mágoas e ressentimentos ainda trazemos dentro de nós? E eu vou dizer a vocês, se a gente fosse chegar aqui neste momento, antes de fazer essa preleção, eu poderia ser a primeira pessoa que falaria o seguinte: bom, eu não posso estar falando aqui porque talvez eu traga mágoas e ressentimentos em relação a algum irmão que me ofendeu. Mas será que eu já não ofendi também tantas e tantas vezes irmãos nossos de jornada evolutiva? No nosso lar, sobretudo, no nosso ambiente de profissional, quantos desafetos encontramos no caminho? E até mesmo no tempo religioso, na casa espírita ou qualquer centro ou entidade religiosa que nós frequentarmos, será que nós não vamos ter uma pessoa que a gente olha assim, torce o nariz, não vai muito com a cara? E é o momento de nós começarmos a modificar esses sentimentos que ainda trazemos dentro do peito. Guardar mágoas, ressentimentos não fazem bem para nós. É como se nós guardássemos um preceito que as pessoas costumam dizer: guardar mágoa é guardar uma coisa que não faz bem ao nosso ser. Então a gente fica vibrando costumeiramente em relação a uma situação que o irmão nos fez. Cada vez que nós lembramos daquele fato, aquilo vem à tona e podemos ter a certeza que as energias que nós estamos vibrando naquele momento não são boas energias. Então nós deveríamos, até por questão de egoísmo, começar a perdoar, a esquecer aquelas situações que aconteceram no passado. Poxa, mas como que eu vou esquecer? Foi uma situação muito marcante, aquela pessoa me ofendeu profundamente, como que eu vou conseguir me libertar? Claro que a gente não consegue esquecer, porque felizmente temos a memória, mas nós podemos começar a ressignificar aquelas situações, começar a entender que aquele irmão que nos feriu, e que bom que foi ele que feriu-nos e não a nós que o ferimos, porque é mais fácil a gente conseguir relevar as faltas que alguém cometeu contra nós do que se a gente tivesse que ser o algoz e não a vítima de uma situação. Lembrarmos dessa situação muitas vezes traz a mesma energia daquele momento do passado. E aquele irmão que te feriu certamente nem vai estar vibrando, sentindo talvez da mesma forma. E quando a gente fala em ressignificar, é dar um sentido diferente àquele acontecimento. Colocar, muitas vezes, no lugar do outro, porque nós, quando nos sentimos ofendidos, às vezes a gente se sente numa condição inferiorizada, aquela pessoa pisou sobre a gente, ela nos colocou numa situação de desprezo, e é chegado o momento da gente tentar modificar essas situações. Não guardarmos mágoas, não guardarmos ressentimento, e se nós temos certamente ofendido algum irmão, vamos procurar reconciliar com ele. Sabemos que às vezes aquele irmão não vai querer a nossa reconciliação, mas se eu não conseguir pelo menos torná-lo novamente um amigo, que eu não guarde desejo de vingança, de ressentimento, de ódio para aquele irmão. E vejam que esses sentimentos eles vão fluindo numa escala muito grande e gradativa. Primeiramente é uma mágoa, aí passa para o ressentimento, entra no rancor e vai até o ódio. Irmãos, chegarmos nesse nível de vibração é realmente conspirar contra nós mesmos. A gente tem que começar a modificar a forma de encarar, a forma de ver a vida, trazer a nossa vida de uma forma um pouco mais leve,
Jesus colocou para nós assim: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E certa vez eu estava analisando esta frase, e a gente, se for analisar, falava assim: bom, Jesus falou para procurar por Ele quando a gente estivesse cansado e fatigado, que Ele iria aliviar as nossas dores. Mas não significa que se nós tivéssemos que passar por provas ou por expiações, que Ele iria aliviar, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. O que Jesus quis dizer com isso é que se nós deveríamos procurar por Ele toda vez que tivermos um sentimento de deletério dentro de nós, de mágoa, de ressentimento, para que Ele possa tirar aquele peso inútil que nós vamos carregando ao longo do caminho. Quando nós parecemos muitas vezes, irmãos, o verdadeiro caminhão de lixo, que vai pegando o lixo de todo mundo, as energias que vão fluindo no nosso estado de espírito, certamente mexe muito com a nossa vibração. E nós devemos preservar a todo custo a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade emocional e não deixar que os problemas do mundo nos afetem. Vejam como é importante. A gente vem aqui à casa espírita em busca de um socorro, de um tratamento espiritual. Amigos benfeitores espirituais, desde as primeiras horas da manhã, já estão preparando este ambiente para que cada um de nós, ao adentrarmos, já recebemos todas as energias necessárias para o nosso equilíbrio. Mas de nada adianta eu vir aqui à casa espírita, ouvir a preleção, tomar o passe, água frutificada, se eu saio lá fora e continuo com o mesmo pensamento, com a mesma vibração, com a mesma energia, com a mesma mágoa, com o mesmo ressentimento em relação com algum irmão. É preciso que nós aprendamos a lição, porque senão a gente vai continuar persistindo sempre nos mesmos erros. É como se a gente estivesse aqui, tomasse um banho, trocássemos de roupa, passássemos até o perfume e saíssemos lá fora, nos enlameasse na lama do mundo. É preciso que a gente mude, porque senão nós vamos continuar eternamente participando de um trabalho de orientação espiritual, de um tratamento espiritual. Se nós não modificarmos a nossa forma de ser, de agir, de pensar, nós vamos continuar repetindo sempre as mesmas lições. Aí vamos passar de encarnação em encarnação, sempre nas mesmas condições. É chegado a hora da gente acordar para as verdades espirituais, porque sabemos que essa passagem aqui pela Terra é provisória, é momentânea, não sabemos quanto tempo aqui estamos. Por isso que Jesus falou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E esse adversário é aquela pessoa com quem convivemos na nossa casa, no nosso ambiente profissional, aquelas pessoas que muitas vezes trazemos ainda dentro de nós alguma situação mal resolvida. Então aproveitemos a oportunidade, não vamos esperar a próxima encarnação, porque a gente pode dizer sem sombra de dúvida que a humanidade terrena está encarnada apenas 1/3 dela, 2/3 da humanidade está no plano espiritual. Então não vamos pensar nós que ao partirmos da Terra vamos conseguir voltar tão rapidamente para os nossos acertos. Enquanto estivermos no plano espiritual, a gente vai aprendendo as lições, mas somente enquanto estivermos encarnados é que a gente vai conseguir resolver todas as nossas dificuldades do caminho. Tá, se você tem realmente alguma dificuldade com algum irmão, e como está lá no Evangelho, né, nós não podemos tratar da mesma forma um amigo e um inimigo. Não vamos ter por ele o mesmo, pelo inimigo, o mesmo carinho, a mesma gentileza, a mesma atenção. Mas se eu não puder tratá-lo como um amigo, que eu consiga pelo menos não vibrar negativamente por ele, não ficar feliz quando alguma coisa boa aconteça por ele. Então lembrarmos desses preceitos é nos libertarmos de pesos desnecessários que a gente carrega. Infelizmente, nós devemos procurar ser um pouco mais leves, procurar libertar dessas amarras que nos prendem, e nós precisamos alcançar voos,
voos espirituais, para que a gente consiga levar a cabo esta encarnação com muito esmero, porque todos nós podemos dizer que temos uma grande missão neste planeta. Não temos uma missão como Francisco de Assis, Madre Teresa ou até mesmo Chico Xavier, mas temos uma missão importante com a pessoa mais importante, que somos nós mesmos. Viemos a este planeta pela graça de Deus, encarnados para que a gente conseguisse evoluir, e a nossa missão é sairmos daqui um pouco melhor do que a gente veio, um pouco mais leve, um pouco mais liberto de tantos pesos desnecessários. Então, quando a gente conseguir trazer o sentimento de amor para aquela criatura que muitas vezes nos atormenta a vida, e como nós temos pessoas desse tipo, não é mesmo? Sem sombra de dúvida. Mas, se eu não conseguir trazer o amor, que eu não desejo mal a ele, que a gente possa sim, de agora em diante, tomar consciência dessas reflexões, que a gente possa pensar naqueles irmãos que muitas vezes ferimos ou nos ferimos, ou que a gente possa pensá-los como um irmão de caminhada num processo evolutivo, porque certamente ninguém erra deliberadamente. Talvez erramos porque temos ainda muito chão pela frente. Que nós possamos então, irmãos, a maneira do que Jesus nos recomendou, reconciliar com o nosso semelhante, mas reconciliarmos também com nós mesmos. Vejam, o perdão das ofensas pressupõe muitas vezes o auto-perdão. Quantos de nós falamos, eu não me perdoo por tal e tal situação? É chegado a hora da gente também ter um pouco de condescendência para conosco e sabermos que estamos num processo evolutivo, que erramos muitas vezes, mas vamos procurar de agora em diante errar um pouquinho menos, e que o nosso mestre, irmão maior, companheiro de todas as nossas lides, Jesus, possa nos intuir, nos auxiliar nesta caminhada. E em nome desse mestre, nós convidamos a todos neste momento, para que possamos, unidos num só pensamento, unidos no ideal de amor para com todos nós, elevarmos uma vibração de carinho, de afeto, por todas aquelas pessoas que temos desafetos, por aquelas pessoas que nos querem mal, por aquelas pessoas que ainda não conseguimos vencer essas limitações da jornada, pedindo a Ele que possa nos auxiliar e possamos melhorar a cada dia. E ao nosso Mestre dizemos a prece que Ele mesmo nos ensinou, e que possamos fazê-la com amor em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Número 5. E 23. 5. Número 5. 23. Gente, hoje a casa está vendendo macarrão caseiro. Quem acompanha a casa no Face deve ter visto. A produção é toda da própria instituição, né? E quem tiver interesse, nós temos as massas para vender, né? Aí é só procurar o pessoal ali na livraria, na biblioteca, o pessoal
atende, recebe Pix, tá? Quem tiver interesse, então, para lembrar que todas essas contribuições, gente, são para a manutenção da casa. Né? Toda instituição filantrópica como nós recebemos doações. Né? Nós não temos outra forma de custeio. Né? Então a gente sempre agradece quem puder colaborar com todas as coisas que a casa tem, né? Desde a venda de livros, o clube do livro e todas as outras formas. Né? É sempre bem-vindo. Então nós agradecemos pela presença de todos e vamos iniciar os passes.